Pronto, ó, mas tudo bem, tudo bem. Aí você calculou isso aqui, ó. Aí isso aqui é o Z3. Aí deu positivo. Aonde é que está a raiz? Está aqui no meio. Então, a distância da raiz que você está atrás, aqui você está atrás ao Z3, é menor que ou igual a quem? A menos B sobre 8. Ou seja, quando você faz isso, aí você encontrou o Z3, né, e o Z2, o Z3 e o Z2, aí a raiz está onde? Aqui no meio. Aí você faz o quê? Calcula o Z4. Quem vai ser o Z4 nessa situação? Vai ser o Z2 mais Z3 sobre 2. Aí você calcula, vou parar aqui, viu, que já está ruim de desenhar, tá? Você calculou o Z4 e deu negativo. Aí onde é que está a raiz? Está entre Z3 e Z4. Então você sabe que a distância de C, a raiz que você está procurando ao Z4, é menor que ou igual a que A menos B sobre 16. Ou seja, esses ZNs que você conhece, você tem a seguinte propriedade. A distância da raiz que você está atrás ao ZN, que é calculado recursivamente, né? Isso é menor que ou igual a quê? A menos B sobre 2 elevado a N. Isso quer dizer o seguinte, quanto maior o valor do N natural, mais próximo da raiz que você está atrás, o Zn estará. Dá certo? Ou seja, esse Zn é uma sequência que converge para onde? Para a raiz. E você está atrás. Entendido? Então, esse é o algoritmo. Esse é o algoritmo para você, em função do teorema do valor médio, usando o teorema do valor médio, encontrar, em existindo, a raiz de uma função no intervalo fechado a B. Mas essa existe se o f de A é negativo e se o f de B for f de A positivo, f de B negativo. Você está falando de ver como é que implementa a função for, né? Que é do... a potência. Né? Que é da raiz quadrada. Aí eu vou entender. Aí é mais ou menos uma parada assim. Ele pegava... Geralmente esses métodos eles são recursivos. E você sabe quando parar, porque, ó, repare que você sabe quando parar, desde que você estabeleça como parada um limiar. Por exemplo, você quer que o seu número Zn, o seu número Zn é que vai ser a aproximação da raiz. O que você vai obter é uma aproximação da raiz. O seu número Zn vai ser uma aproximação da raiz. E essa aproximação pode ser tão boa quanto você queira. Basta que você fique aumentando o N. Então, em função disso aqui, você tem. Entendeu? Ó, C menos E1 é menor a menos B. C menos E2, onde C é a raiz que você desconhece. Então, esse Zn é uma boa aproximação da sua raiz, desde que você saiba o quão grande o N tem que ser queira para alcançar o seu limiar, né? O seu limiar que você quer, a sua melhor aproximação. Esse teorema tem duas consequências que eu vou anunciar aqui, mas também não vou demonstrar, mas tem um resultado que é muito útil. Se você quiser ver a demonstração, está nas notas, tá? Tudo está nas notas. Os corolários sim aparecem nas notas, que é o primeiro, é o seguinte, em verdade eu vou logo... Tem como escrever esse limite aí em limite? Como se fosse um limite? Tem limite, mas aí é limite de sequência, que é uma coisa que eu não vi aqui, que é, isso diz o seguinte, que o limite de Zn, limite desse Zn, com N é natural, é uma variável natural, uma variável discreta, certo? Com N tendendo a infinito é igual a quê? A uma raiz.
A uma raiz, porque eu não sei... Hã? Eu pensei que tem uma raiz, cara. Eu pensei que f de c igual a 0. É uma raiz, você vai achar uma raiz, tá certo? Agora esse não é de longe o método o melhor método, tem outros métodos, tem o método de Newton para achar as raízes, tem métodos mais eficientes, tá? Você pode chegar na raiz mais rápido. Mas vale a pena implementar para testar. Só que você precisa do teorema do valor intermediário. Observação, esse teorema é dito um teorema de existência. Ele garante que nessas hipóteses a função tem uma raiz. Mas primeiro, ele não exibe quem é essa raiz, ele não é determinístico, ele não diz a raiz é essa, e também ele não dá a unicidade. Eu não estou dizendo aqui que só tem uma raiz, estou dizendo que tem uma raiz. Por exemplo, se você pegar aqui, ó, f de x, executar, você pega a função f de x, ó, igual a x ao cubo menos x, ó. Quem é f de 3? Quem é f de 2? F de 2. Quem é f de 2? Quanto é? 6. Aproveite e me dê f de menos 2. Menos 6, não é? Né? Menos 6. Então você... Hã? Não? Vocês desaprenderam como eu? Às vezes eu desaprendo a fazer conta. Não dá menos 6, não? Então. Ora. Tá. Ó, ei, rapaz, controla o tempo aí, viu? Tu tá... Fica ligado, macho. Se não é justa causa, né? Como diz o companheiro ali. Então, ó. Quanto é f de 2? Quanto é f de 2? Quanto é? 6. F de 2 é 6. Desculpa, vamos começar com F de menos 2. F de menos 2, quanto é, ó? Menos 6, garoto. Então tá aqui. F de 2 é F de menos 2 é menos 6, tá aqui. Olha um negócio interessante, ó. F de 2, quanto é? 6. Tá chato assim, cara? Tá enfadonho, F de 2 é 6. Tá aqui a reta numérica. Tá. Então esse teorema, o teorema do valor intermediário, diz o seguinte: o zero está entre quê? O zero está entre menos 6 e 6. Então a função tem uma raiz aqui no meio. É como aqui, ó. Porque se o f de A, o zero está estritamente entre f de A, rapaz, se liga, macho. O zero está... Obrigado, garoto. O zero está estritamente entre f de A e f de B. Então existe um C aqui no meio, tá, o que f de C é zero. É o teorema. Aqui, garoto. Tá? Então aqui, ó. O teorema do valor intermediário diz que, como essa função é contínua, porque é uma função polinomial, tem uma raiz aqui no meio. Mas se você olhar, olha, o teorema do valor intermediário, pelo teorema do valor intermediário, ó, pelo TVI, existe C no intervalo menos 2, 2, tá o quê? Tá o quê? F de C é 0. O teorema do valor intermediário diz isso. Por quê? Porque o f de menos 2 é menor do que f de 2, 0 está entre os dois valores. Então, o teorema. Só que se você observar para a função f, quando é que f de x é 0? Se somente se x3 menos x é 0, que é se somente se x vezes x2 menos 1 é 0, que ocorre se somente se x pertence a quê? Menos 1, 1 e 0. Ou seja, essa função não só tem uma raiz, ela tem 3. Mas isso não contradiz o teorema do valor intermediário, que o teorema intermediário não está dizendo que tem uma somente. Diz que tem raiz. Tá certo? Tem raiz. Tá bom?
Então, agora, se você vê o seguinte, ó, uma outra aplicação desse resultado do teorema do vóleo intermediário é a que diz o seguinte: toda função polinomial de grau ímpar possui uma raiz real. Quando eu digo possui uma, o uma está mais para artigo, está para artigo indefinido, tá? Possui uma, existe uma. Eu não estou dizendo que possui somente uma, tá? Eu não estou dizendo que existe uma única raiz real. Como aqui, ó, esse polinômio de grau 3, ele tem 3 raízes reais. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ó, sejam n natural ímpar, AN, A1, A0, N números reais, com AN, vou pegar maior do que zero, tá? AN diferente, AN maior do que zero, e F de R em R, a função dada por f de x igual a nx elevado a n mais a1x mais a0, qualquer que seja x real. Ou seja, uma função polinomial de grau n, mas o n é ímpar, tá? Então, observe o seguinte, pegar o caso a n é maior que zero. Vocês já viram aqui comigo. Quem é o limite de f de x com x tendendo a mais infinito? Limite de uma função polinomial no infinito é o limite do termo de maior grau. E nessa condição aqui, nessa situação, quanto é que dá o limite? Mais infinito. E quem é o limite de f de x com x tendendo a menos infinito? Menos infinito. O n é ímpar. O n é ímpar e o an é positivo. O que quer dizer essa igualdade aqui? Quer dizer que eu posso fazer o valor f de x tão grande quanto eu queira, bastando escolher o x suficientemente grande positivo. E aqui, eu posso fazer o f de x ficar tão grande negativamente quanto eu queira, bastando escolher o x suficientemente grande negativo. Grande negativo é um módulo é grande, ele é negativo e o módulo é grande. Então, se isso aí ocorre, a conclusão que eu tenho é que daí existem A negativo e B positivo, tais que o f de A é negativo, porque o limite de f de x com x tendendo a menos infinito é menos infinito, então existe um A negativo tal que o f de A é negativo, e f de B é positivo. Não é? Ah, morreu. Porque se existe um A negativo tal que f de A é negativo, existe um B positivo tal que f de B é positivo, a função, como ela é contínua na reta, em particular, ela é contínua no intervalo fechado AB. E aí eu aplico o teorema do valor intermediário para garantir a existência de uma raiz no interior do intervalo aberto AB. Logo, pelo teorema do valor intermediário, existe com certeza C entre A e B estritamente, tal que f de C é zero. Eu demonstrei no caso em que observações, eu demonstrei no caso em que o AN é positivo, mas se o AN fosse negativo, aí só trocaria aqui, que o limite aqui seria menos infinito, aqui seria o quê?
mais infinito. Aí vai existir um A menor do que zero, tal que o f de A é positivo, e vai existir um B maior, e vai existir um B maior do que zero, tal que f de B é negativo. Mas o resultado também vale. Mesma coisa. Então, é sem perda a generalidade aí. Ou seja, todo polinômio de grau ímpar possui pelo menos uma raiz real. Grau ímpar, grau par. Não, eu tenho um contra-exemplo para grau par. Me dê um contra-exemplo para grau par. Não é isso não. Um contra-exemplo. É um polinômio de grau par que não tem raiz. Me dê um polinômio de grau par que não tem raiz. X ao quadrado mais 4, por exemplo. X ao quadrado mais 4. Não é o fato do limite dar mais de infinito, não. É x ao quadrado mais 4. Ou x à quarta mais x ao quadrado mais 1. Não tem raiz real, tem? Então esse resultado é fundamental nele que o n seja ímpar. É para os dois limites trocarem. Tá certo? Tá bom? Agora, tem polinômio de grau par que tem raiz, claro. x2 menos 5x mais 6. Tem raiz. Tá bom? Olha, só para aproveitar, volte aqui, meu querido, por favor. Só para aproveitar aqui, ó, para você antecipar uma aplicação, é o seguinte, ó. Me diga uma coisa, essa função f, qual é a derivada dela, hein? 3x ao quadrado menos 1. Portanto, qual é a derivada no zero? Menos 1. Menos 1. E ela passa, o gráfico dessa função passa por esses pontos, ó. O gráfico dessa função passa por esse ponto, por esse e por esse. Tá? Agora eu te pergunto, a derivada no zero sendo menos 1 significa que a reta tangente nesse ponto tem coeficiente angular menos 1. Ou seja, é a bissetriz do segundo e terceiro quadrante. Então a reta tangente ao gráfico da função, reta tangente, o conhecimento da reta tangente ajuda muito no esboço do gráfico. Então a função passa por aqui tangenciando essa reta. Essa reta é a reta tangente, que é a reta y igual a menos x. Tem coeficiente angular menos 1. E o que acontece é o seguinte, essa função ela vem daqui, aí ela vai para cá, aí depois ela vem para cá, que é zero, e vai para cá. Sabe como é que ela faz para fazer isso? Essa estripulia, ela faz isso. Aí ela chega aqui, tangencia essa reta, só que ela passa para o outro lado, tangenciando, e vai embora. Isso é uma antecipação de esboço de gráfico. Não dá para concluir isso. A função polinomial de grau 3 tem 3 raízes reais, bonitinha, faz isso aí. Entendido? Quanto tempo, meu querido? Dá uma encerrada, para dar uma compensada.